Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Oceano Místico. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís e eu tô aqui para fazer uma leitura para o coletivo do signo de Leão, voltado para o portal 8 do 8. Eu geralmente tenho dado essa informação, esse aviso, em todos os vídeos que eu tô gravando, né? Até o dia 8 do 8, quem me procurar para fazer agendamento de consulta particular, consulta completa, vai pagar R$ 100 por essa consulta. E isso é por tempo limitado, ou seja, se até o dia 8 do 8 você me procurar, mandar mensagem para mim para fazer o seu agendamento, mesmo que seja depois do dia 8, você ainda tá dentro dessa promoção, tá? Só vai durar até o dia 8. Depois eu vou voltar com o valor normal das consultas, mas independente disso, se você gosta da minha forma de ler as cartas, né? Se você se identifica com a minha energia, é só mandar mensagem para mim no link que eu deixo aqui na descrição e agendar uma consulta particular comigo. E esse desconto, né, que eu falei da consulta, além de ser por tempo limitado, é para quem está dentro do grupo no WhatsApp chamado No Fluxo. E eu também deixo o link aqui na descrição para você fazer parte do grupo e aí você passa a ter direito a esse desconto, tá bom? Vamos lá para a leitura desse coletivo de Leão. Eu vou começar com o oráculo do propósito de vida. Na real, eu tô atrasada, entre aspas, né? Na verdade, a gente nunca tá atrasado pra nada, mas a minha ideia era já nessa semana estar com todos os 12 vídeos gravados, é, mas eu fiquei doente. Eu tive uma crise de amidalite e isso atrapalhou bastante a questão da gravação, né? Eu não conseguia falar direito, eu não tava me sentindo bem. Então, essa pausa que eu tive que dar pra me recuperar acabou enrolando aí um pouco o meio de campo. Mas eu acho que nada é por acaso, né? Então vamos lá. O que temos aqui para Leão em relação a esse portal do dia 8 do 8? Nutrição. E no fundo do deck, expressão criativa. O que eu sinto aqui já de início, né, que esse portal vai trazer para esse signo especificamente uma energia de clareza sobre o que nutre você, né? Lugares, pessoas, atividades. É como se esse coletivo tivesse realmente precisando muito desse tipo de atenção, né? Eu não acho que aqui seja necessariamente ao pé da letra, leoninos vão trabalhar como nutricionistas ou trabalhar com a questão de comida. Não, não acho. Aqui eu sinto que é uma necessidade de nutrição, de acolhimento, uma necessidade de se autoexpressar. Isso é muito leão, né? E aqui a questão do fazer manual da arte está muito presente, como uma forma de você abrir espaço dentro de você para ouvir a sua própria voz, para ouvir a sua própria verdade. Me parece que essa verdade, essa voz, talvez venha de uma maneira mais fácil, mais fluida do que pela lógica racional, tá? Então eu vejo aqui que vocês vão estar buscando nesse portal essa sensação de nutrição. E tudo aquilo que não traz mais para a vida de vocês, para a energia de vocês esse sentimento, vocês vão estar impelidos, né, com uma tendência a querer cortar, a querer diminuir, a querer cessar com tudo que drena, né, a energia de vocês. E para muitos aqui realmente seria interessante dar uma olhada em relação ao que você está comendo, tá? Não só a nutrição no sentido de o que eu leio, o que eu assisto, qual o tipo de pessoa com quem eu converso, o tipo de lugar que eu vou, mas também que tipo de comida eu como. Essa comida realmente me nutre, né? Ela traz para mim os nutrientes necessários, as vitaminas necessárias para eu me sentir bem, para eu, né? Aqui vale realmente, inclusive, pensar sobre isso, assim. Eu sei o que que meu corpo está precisando para eu me sentir um pouco mais, com um pouco mais de energia, para eu ter um pouco mais de clareza, né? Será que eu tô comendo coisas que atrapalham o meu sono ou que afetam o meu estômago? Enfim, aqui tem algo nesse sentido para ser olhado, tá?
Olha o que quis virar aqui, ó. Essa carta, eu fui pegar o deck de tarô e virou essa carta aqui. Criatividade. Me parece que esse portal, gente, do 8 do 8, é o portal do signo de vocês, inclusive, tá? É uma energia leonina muito forte, alinhada com a estrela Sirius. E esse portal, ele tem uma possibilidade muito grande de trazer canalizações. Além dos trânsitos astrológicos que estão acontecendo, isso tudo favorece a pessoa a acessar, a ter insights, a ter um momento eureka, assim, que será facilitado se você se permitir esses momentos, né? Então, se você tá no meio do caos o tempo todo, sobrecarregada, sem força, sem energia, não tá comendo direito, não tá dormindo direito, você pode ficar de fora dessa dança e não acessar. Inclusive, agora na leitura de vocês, meu olho tá começando a tremer sozinho. E eu não tenho isso. Há muito tempo que eu não tenho isso. Então, eu sinto que vocês podem estar realmente sobrecarregadaços, assim, tipo, isso aqui é sintoma físico de estresse. O olho tremer sozinho, ficar fazendo assim sozinho, entendeu? Então, vocês estão precisando se alimentar melhor, descansar mais, se autoexpressar mais, né? E esse portal é um chamado para isso, para esse momento de escuta interna e essa escuta também que pode vir através de algum, para quem acredita, de algum mentor, de sonho, pode vir através de algum lugar que você frequente, de uma leitura de tarô, enfim. Mas para isso, você percebe que você tem que estar receptiva a receber essa informação, né? Então, se você tá no meio do caos, confusão e gritaria, você não vai conseguir. E esse portal vai trazer alguma informação muito importante para você, tá? O que temos aqui? O que o signo de Leão precisa saber para esse portal? 8 do 8. As de espadas. 7 de ouros. Esse portal com certeza vai trazer alguma questão que está predestinada. Em que sentido predestinada? Tá? Calma aí que eu vou te dizer como que eu vejo predestinação. Por exemplo, está predestinado que você deveria está predestinado que você deveria vivenciar uma situação X na sua vida. Porque, através dessa vivência, a ideia era você despertar a consciência para isso, para isso, para isso e se libertar dessa coisa que te acompanha há muito tempo. Isso estava predestinado. Agora, é livre-arbítrio se você vai querer fazer essas movimentações, se você vai ter coragem para fazer essas movimentações, se você vai ter esse discernimento e essa abertura para olhar para essa situação a nível mais profundo, trabalhar isso em você e se libertar. Entende? É predestinada a situação chegar até você. O que você vai fazer com isso que chega até você é livre-arbítrio. Tá? No sentido de que você tem esse poder de escolha para ver até que ponto você está disposto a ir ou não. Ninguém vai te obrigar a evoluir, ninguém vai te obrigar a mudar. Tem que partir de você, né? Então eu vejo que aqui tem é como se fosse realmente um portal muito forte para trazer uma mudança, sabe assim, 180 graus para sua vida. Uma mudança. Que eu sinto que pode ser o fim de um ciclo kármico de autossabotagem. Sabe assim, quando você sempre tá perto de fazer algo por você, sempre que você decide fazer uma mudança, parece que a vida ou você mesmo dá 2 passos para trás e volta a ficar onde é conhecido, sabe assim? Me parece que esse portal tá trazendo para você uma possibilidade de clareza. Parece que vai cair uma ficha muito grande aqui desse processo, das questões emocionais que estavam reprimidas, né, sufocadas, não ouvidas por um excesso de mente, por um excesso de racionalidade, por um excesso de necessidade de segurança, né, financeira, profissional.
Então eu vejo que esse seu emocional, essa sua parte mais instintiva foi deixada de lado, foi sendo sufocada, reprimida por muito tempo, não ouvida por muito tempo, porque a sua preocupação era outra. Sendo que isso tá borbulhante, assim, sabe uma panela de pressão? E esse portal vai trazer para você as informações necessárias para você realizar essa mudança, para você ter as caídas de fichas necessárias, para você parar de vivenciar esse ciclo repetitivo de autoabuso, de sobrecarga, coisas do tipo, tá? Eu tô falando isso porque depois da roda da fortuna, a gente tem aqui o 7 de espadas e o 9 de espadas, tá? Que me traz essa ideia de ansiedade, pensamentos, sabe assim, que não te deixam descansar, não te deixam em paz, que te preocupam, que te sugam, te machucam, sabe? Então eu vejo que existe um período aqui que você precisa realmente fazer esse movimento. Parece que o tempo de espera acabou, sabe? Aproveitar esse momento de portal para você sair desse buraco onde você estava metido por medo, sei lá por quê. E você começar a se acolher, se ouvir, se cuidar, tá, Leão? Isso precisa acontecer. Uma vez que você consiga fazer esse movimento, eu peguei assim, ó, levantei o bolinho e peguei. Uma vez que você consiga fazer esse movimento, você se torna uma pessoa fértil. O que é uma pessoa fértil? Uma pessoa que consegue realmente viver aquilo que faz sentido com a alma dela. Que as coisas que ela começa a fazer realmente dão frutos. Que talvez projetos que estejam no início comecem a prosperar. Você veja o resultado disso, né? Uma pessoa que se valoriza de verdade, que não permite que as pessoas tratem ela de forma menor do que ela se trata. Resolvendo problema com mãe, com o feminino, né? Isso aqui é muita abundância, gente, na vida, muita fluidez, isso aqui é muita beleza. São pessoas que vão, provavelmente, quando atravessarem esse portal, vão se sentir bem com elas mesmas, vão se sentir mais capazes, vão se sentir prósperas, sabe? Talvez muitos aqui estejam até com medo de fazer esse movimento ou de tomar essa decisão, de fazer esses cortes, por causa da questão, assim, financeira, né? Mas é que é exatamente isso que tá atrapalhando o seu financeiro, por incrível que pareça, né? Enfim. Vamos ver o que mais que sai aqui pra vocês. Vamos ver o que o baralho cigano fala. Signo de Leão, portal 8 do 8. Ah, com certeza você tem escolhas aqui pra fazer, uma decisão pra você tomar, né? Que talvez você esteja adiando essa decisão há muito tempo, por falta de coragem. Você está sendo convidado nesse portal a assumir a coragem necessária para você fazer essa movimentação, tá? Tem um novo início para chegar, para alguns aqui, inclusive filhos, tá? Não posso deixar de falar, a gente tem uma imperatriz com a carta da criança, tá? A imperatriz está grávida, aqui é a carta da criança no tarô. Mas eu vejo que é para um grupo muito menor de pessoas essa questão da gravidez. O que eu vejo aqui é que realmente vocês estão, mesmo diante de todo esse processo de sobrecarga, etc., vocês estão realmente querendo dar luz a uma fase mais leve, mais autêntica, espontânea, que não seja tão pesada. A criança fala sobre isso, né? Então eu vejo que vocês vão ter nesse portal caminhos sendo apresentados, e um desses caminhos é o caminho que vai trazer para você leveza, trocas positivas, novos inícios. A sua verdade, o seu brilho, a sua alegria, né? A carta do sol no baralho cigano. Leão, aqui é assim, coragem é a palavra. Porque me parece que a vida tá trazendo tudo que é necessário, ou irá trazer tudo que é necessário para você sair desse processo de forma positiva, sabe? Satisfatória. O que temos aqui de conselho para o signo de Leão, para esse portal? Pilar de luz. A sua vibração está se elevando, você é o oráculo, né?
E foi o que eu falei pra vocês. É um portal que vai trazer canalizações, insights, de abertura, de passagem para canalizar essas informações, porque às vezes, gente, vocês estão aí queimando a mufa, tipo assim, ah, será que é isso, aquilo, aquilo outro, tentando pensar em estratégias para fazer essa situação ter menos perdas possíveis, menos, né, prejuízo possível, sendo que às vezes a vida tá querendo te dar o mapa da mina ali, só que você tá se negando a receber esse mapa da mina porque você acha que você que tem que achar por A mais B o caminho para. Relaxa, se acalma, faz esse olho parar de tremer, vai pintar um quadro, vai fazer um trabalho manual, vai fazer uma cerâmica, vai fazer bordado. Você vai falar assim, Thaís, você tá de sacanagem com a minha cara. Não tô. Pode procurar aí que tem estudos científicos que comprovam que o fazer manual ativa áreas do cérebro e relaxa outras, permitindo essa abertura, esse momento de. É como se fosse um relaxamento profundo, é como se fosse um estado meditativo. Muito mais legal, porque quando você senta para meditar, você fica ali parado. No estado meditativo mais ativo, do fazer manual, você tá meditando, só que você tá entretido ali fazendo algo, né? Se expressando também. Então, cara, você vai achar que pode ser perda de tempo, mas não é. Você vai estar ganhando tempo a seu favor fazendo essas atividades, tá? Essencial aqui. Essencial. Não precisa entrar numa escolinha. Se quiser, tiver dinheiro, tempo, faça. Mas se você não tiver, na sua casa, num tempinho que você tiver, você vai sentar, botar musiquinha no fone de ouvido. Você vai pegar um pedacinho de papel, canetinha, lápis de cor, seja lá o que você quiser, o que você quiser. E você vai simplesmente colocar, pode ser assim, ó, você pegar uma caneta e fazer um círculo. E ficar fazendo círculos, muda a cor, vai fazendo. Pode ser você desenhando de olhos fechados, não importa. É aquele seu momento onde você não vai se preocupar com nada. Você simplesmente vai deixar sair, vai dar passagem para coisas saírem de dentro de você, não ocuparem mais. Você precisa se esvaziar para você receber. Entende? Esse pilar de luz fala sobre isso. Você está passando por um processo de mudança, inclusive vibracional. O que quer dizer isso? Se antes você vivia coisas, por exemplo, eu vou falar para vocês um exemplo meu, assim. Antigamente, eu andava com pessoas, muito antigamente, tá? Eu andava com pessoas que tinham um tipo de papo, que gostavam de um tipo de coisa, que faziam determinados movimentos sociais, tá? E eu tava ok, digamos assim, com isso. Era tolerável pra mim. Eu fiquei por uns anos vivendo com essas pessoas. Chegou um momento em que eu não consegui, simplesmente não conseguia. Ficar com essas pessoas era uma coisa que eu não conseguia, não dava, não tinha condição. E quando eu tentava forçar isso, eu voltava pra casa completamente sem energia. Mesma coisa lugares, né? Eu, por exemplo, já tive uma fase na minha vida em que tudo bem eu ir pra Lapa à noite e beber caipirinha e ficar lá até de madrugada e voltar pra casa ilesa, tipo assim, ter só uma ressaca no dia seguinte. Hoje em dia, se eu for pra Lapa, eu volto mais derrubada do que sei lá o quê. Eu não consigo. E outra, eu não consigo ficar até muito tarde em determinados lugares. O que eu tô querendo dizer é isso. Eu sou a mesma pessoa, entretanto, todavia, certas coisas que antes eram muito naturais e aceitáveis, hoje em dia não são mais. Entende? Não são mais de forma alguma. Então eu sinto que vocês estão passando por isso, através desse portal, né? A sua vibração está se elevando, então certas coisas que antes eram absurdas ou que te drenavam, pessoas, etc., você não vai estar mais conseguindo ter sintonia, você não vai conseguir mais, entendeu? E não lute com isso. Isso tá te levando para um outro lugar, você precisa ocupar um outro lugar na sua vida. Se você fica se recusando, né, a ir para esse chamado, você está atrapalhando o seu próprio processo, né? Tá atrapalhando o seu próprio processo que a gente tem aqui atrás. Proteção. Recupere seu poder, corte as cordas e resgate sua alma. Ou seja, vocês precisam, inclusive isso aqui pode ser uma forma de vocês se protegerem, né? Vocês se alimentarem melhor, para vocês terem mais energia, mais força, né? Aqui a questão da arte pode ser um lugar assim de conexão, de escuta, para você inclusive receber insights de como fazer essa proteção do seu campo, da sua energia, dos seus pensamentos, né?
Entendeu? Tem que dar essa abertura. Se você tentar resolver tudo com cabeção, você vai se frustrar e se estressar ainda mais. Aqui não é isso, tá, Léo? Honestidade. Esse portal vai chamar esse coletivo para ser sincero. Em que sentido? Você vai se olhar no espelho e você vai dar de cara com tudo aquilo, todas as mentiras que você está contando para você. Todas. Eu tenho o meio do céu em leão e eu tenho o meu Quiron em leão também. E semana passada me caiu uma ficha, vocês não têm ideia, assim, me caiu uma ficha de um processo de autossabotagem tão bem elaborado pelas minhas fugas e resistências internas, ele foi tão bem elaborado que se eu não fosse tão tinhosa, assim, no sentido de, é que eu reflito muito, eu gosto de refletir muito, de aprofundar muito. Às vezes eu pego cartas para saber o que tá por trás daquela situação, enfim, para eu entender e transcender, né? E aí uma situação repetiu e eu tava frustrada, com raiva com aquilo. Falei, gente, mas aconteceu de novo. O que será que tá por trás disso? O que será que tá por trás disso? E me veio o insight do que tava por trás. E assim, veio assim, ó. Me foi mostrado o que tava por trás e eu não tive mais como não ver. Tá entendendo? E aí eu entendi que eu estava com medo. E para eu não dizer para mim assim, estou com medo, eu criava todo um processo muito bem maquiado, elaborado, de parecer até autocuidado, sabe assim? E quando eu me dei conta, eu falei, caraca, que autossabotagem bem elaborada, cara. Por muito tempo ficou sendo, porque eu tinha medo de ocupar um determinado lugar na minha vida. Toda vez que eu me aproximava daquilo, acontecia alguma coisa, ou eu sentia um impulso muito forte de fazer uma mudança, né? E voltava 2 casas para trás, para me manter no lugar conhecido, mesmo que não fosse satisfatório, mesmo que fosse pequeno para mim. Gente, isso acontece com mais frequência do que vocês possam imaginar. E aí vocês vão encaixar. Às vezes vocês fazem isso a nível profissional, às vezes vocês fazem isso a nível emocional, ou seja, nas relações, vocês aceitam e se diminuem para caber em parcerias, em relacionamentos que não é. Só que tem um medo de, ao fazer o que você realmente quer e colocar a sua vontade, você talvez não consiga ter alguém, ou você seja abandonado, ou rejeitado, ou sofra alguma coisa. No trabalho é a mesma coisa. A gente tem sentimentos de rejeição e abandono com a vida profissional também, gente. Escassez, muita coisa, né? Não tô dizendo que não é legítimo, tô querendo dizer que às vezes a gente conta umas mentiras tão bem contadas que elas parecem verdade e elas parecem justificar o nosso sofrimento, pra gente se manter aonde a gente já conhece, mesmo que não seja agradável. Entende? Então esse portal, ele vai trazer para vocês assim verdades que vocês, uma vez que vocês acessarem aquilo, se vocês continuarem onde vocês estão, é porque vocês decidiram e escolheram que vocês vão querer ficar ali. Entende? É assim, tô ciente, quero continuar. Não quero crescer, não quero expandir, eu quero ficar aqui, porque eu tô com medo. Beleza. Mas não é porque não sabia. Não vai ter mais espaço para isso. Ah, eu não sabia. Não vai ter. Esse portal, ele vai vir aqui, vai jogar na sua cara tudo que você tá fazendo de auto-boicote esse tempo todo, tá? E vai convidar você para ser um pouco mais generosa consigo mesma, tá? Um pouco mais generosa consigo mesma, sabendo escolher melhor as pessoas que estão do seu lado, priorizando pessoas que te tratam bem, que fazem você se sentir bem, se dando carinho e amor, se dando isso. A nossa vida muda muito, gente. A nossa vida muda muito quando a gente começa a se tratar da forma como a gente trata as pessoas que a gente ama. É bizarro. É bizarro. Já se perguntou por que que você talvez não se trate assim? Pensa num exemplo. Se você tem um parceiro ou uma parceira, se você tem um filho ou uma filha, se você tem mãe ou pai, pensa em alguém, pensa agora em alguém que você ama muito. E agora tenta imaginar você fazendo com essa pessoa o que você faz com você.
tudo que você faz, a forma, os diálogos que você tem com você mesma, se você falaria com essa pessoa assim, as comidas que você bota pra você mesma comer, a quantidade de comida, será que se você visse um filho ou uma filha comendo o que você come, a quantidade, você ia ficar tranquila ou preocupada? Você tá indo ao médico, você tá se cuidando, você tá fazendo terapia, você tá descansando, tá tendo tempo pra você? Como é que tá isso, né? Isso precisa ser olhado, tá, Leão? Então eu vejo que esse portal aqui, ele vai trazer muitas, assim, revelações, assim, no sentido de, uma vez visto, não tem como mais você aceitar certas coisas mais, não tem como você mais ficar num espacinho pequeno, entendeu? Se você ficar, você vai ficar consciente de que você tá ali por uma opção sua por medo de fazer uma mudança, entendeu? E se você tiver coragem de seguir esse chamado, de canalizar essas informações para você fazer essa mudança, a sua vida vai mudar da água pro vinho com esse portal. Você não vai mais ocupar lugares que você ocupava, você vai ocupar outro. É como se você mudasse de patamar vibracional mesmo, assim. Muda as pessoas, muda o tipo de trabalho, muda a forma como você vê o trabalho, como você vê a si mesmo, como você vê a família. Vai mudar muita coisa. E isso pode ser um pouco chato por um lado, porque é tudo muito novo e você às vezes não sabe lidar com o novo, mas por outro lado vai fazer você se sentir muito bem. Então, assim, eu acho que vale, sabe? Mas não sou eu que tenho que achar, é você. Mas enfim, o recado tá sendo dado aqui, tá bom? Espero que tenha feito sentido pra vocês, espero que possa ter ajudado de alguma maneira. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que você queira fazer, você pode mandar mensagem pra mim no link do WhatsApp que eu deixo aqui, tá? Ou pode comentar aqui nos comentários também que eu vou adorar, tá bom? Um beijo e até a próxima.